Camaradas e amigos, hoje é dia 6 de junho de 2020, não é? Hoje é um sábado, estamos aqui na pandemia desse coronavírus, enclausurados, né? Estou aqui na chácara, aqui em minha casa, tomando todos os cuidados para ver se evita essa terrível doença, até que tenha uma vacina ou uma cura. Já tem notícias importantes. Meu nome é Euler Ivo, comunista do PCdoB, com 56 anos de vida ininterrupta pela causa do socialismo. E agora, nessa pandemia, camaradas, nós tomamos a decisão de fazer alguns debates pelo vídeo, pela televisão, pelo vídeo, né? Entre nós, entre um grupo de pessoas. Como eu sou secretário de formação política, eu tenho o dever de manter bem alta a bandeira do marxismo, leninismo, da teoria socialista, mas tem que ser a bandeira genuína, do marxismo mesmo, não pode ser uma tergiversação do marxismo, tem que ser da gema, não é? O que o Marx disse, o que o Engels disse, o que o Lenin disse. Nosso partido, já sabemos, o PCdoB é uma força núcleo que dirige a causa do povo brasileiro, dos assalariados, dos pequenos proprietários, não é? Do nosso povo em geral, rumo à sociedade socialista. E nessa atividade do partido, precisamos de formar novos quadros que vão levando a bandeira. Precisamos fazer isso. E eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande sobre essa questão. Eu, a bem da verdade, ando meio triste, em certo sentido, com a situação em que se encontra hoje a teoria marxista-leninista, que foi muito atacada, muito deturpada, e as pessoas, ao invés de estudar o Marx, o Engels, o Lenin na fonte, ficam estudando os comentários que a burguesia faz do Marx, do Engels, do Lenin, né? As teses que eles inventam para tergiversar. Nós já sabemos, desde há mais de 100 anos, quando foi feita a Revolução na Rússia, o mundo já tem condições de ser socialista. Então, primeiro, muitos comunistas ficaram confusos. Só é possível de fazer a Revolução Socialista num determinado grau de desenvolvimento do capitalismo, que chega a um grau de uma crise, não sei o que, nada disso. O mundo hoje permite há mais de 100 anos. Você vê, a Rússia era um país relativo, já era capitalista, mas atrasado. A Rússia tinha uma propriedade ainda muito atrasada, feudal, na verdade, não é? A pequena produção predominava na Rússia. E lá foi feita uma revolução socialista, porque o Lenin captou essa orientação do Marx e ele estudou o Marx e organizou a Revolução de Outubro. E olha que transformação que teve no mundo. Olha o papel que teve a Revolução Socialista da Rússia para a transformação da cara do planeta Terra, não é? Mas para fazer aquilo, uma das coisas que o Lenin teve de fazer foi combater as ideias, as opiniões que as classes dominantes introduz no meio da classe operária, do assalariado, para evitar a revolução, a transformação. Então, e de lá para cá? Naquela época, o Lenin, para fazer a revolução lá, nós sabemos, as condições revolucionárias aconteceram. Porque o Marx fala lá para trás que o capitalismo ele vai desenvolvendo, mas ele vai meter a sociedade num beco. Ele vai chegar numa crise que a solução do problema é a revolução socialista, com a nova sociedade. E se aquela revolução socialista não acontece, então o capitalismo ainda se mantém, vai cada vez mais concentrando a produção e aumentando a exploração, e o Marx até fala, vai criando a barbárie na humanidade, não é? Então nós estamos vivendo esse crescimento da barbárie desde há muito tempo. Mas o Lenin, lá
para conseguir a Revolução de Outubro, foi criadas as condições da Revolução na Rússia. Nós sabemos que na Primeira Guerra Mundial, o capitalismo chegou a um desenvolvimento tal que a burguesia da Alemanha já não tinha mais como derrotar concorrentes importantes dentro da própria Alemanha. Então ela queria já entrar no mercado inglês. A burguesia inglesa já tinha superado também essencialmente as contradições. Sempre vai existir a competição, mas em grandes linhas já a burguesia inglesa também já tinha levado o capitalismo a um grande desenvolvimento interno e já estava entrando na área das finanças, da financiarização do capital. Mas aí o inglês queria ganhar o mercado alemão, ganhar o mercado italiano. A Alemanha queria ganhar o mercado francês, o mercado inglês, o mercado americano. Dominar os países, naquela época tinha dividir o mundo em colônias, dividir a China, criar as colônias do mundo todo na África, né, na América. Então, a contradição, os capitalistas se desenvolveram a tal ponto que a solução da concorrência exigiu a militarização. A economia transformou-se num capitalismo monopolista de Estado. Então a burguesia não só tinha grande preocupação com a técnica, com o desenvolvimento da capacidade de produção, mas igualmente com o exército. Porque o exército ficou escancarado que era necessário para tomar mercados do adversário. Isso levou à Primeira Grande Guerra. Vocês se lembram, sabem, já estudou toda a história. De um lado ficou a Alemanha, o Japão, a Itália também, sempre aquele mesmo eixo lá. Do outro lado juntou a França, a Inglaterra, alguns países europeus, a Rússia e também Estados Unidos. Estados Unidos menos, que está afastado aqui pelos oceanos, né? Os Estados Unidos vive protegido pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Pacífico, pelo Polo. Ele fica sempre ali protegido, não tem um contato de terra físico com os adversários assim, né? Então, a Primeira Guerra estourou. Naquele movimento, o exército alemão entrou na Rússia e teve uma guerra com o exército russo, da burguesia russa. E o exército alemão muito poderoso. Não é o exército do Hitler, não confundamos a Segunda Grande Guerra, estou falando da Primeira Grande Guerra, lá atrás. Então a Inglaterra batendo contra a Alemanha, a França, essas potências imperialistas, e também invadiu a Rússia. E nesse caso, o exército russo foi destruído, vamos dizer assim, pelo exército alemão. Mas o povo russo ofereceu uma grande resistência, mas levou a uma crise profunda, um inverno muito rigoroso, e as massas, o povo pobre, morrendo nas trincheiras, as famílias todas destroçadas, sem comida, doente, peste e sem nada. E o exército alemão ali, chegou a um ponto que o exército também já muito enfraquecido, o próprio exército alemão, o exército alemão sendo atacado nas outras frentes pela Inglaterra, pela França, e já que tinha derrotado o exército russo, o alemão queria sair da Rússia para vir juntar força para tentar enfrentar aí a Inglaterra e a França numa frente aí mais digamos, do oeste europeu, né? Sair lá do leste e vir para o oeste e tudo mais. Mas o governo que tinha na Rússia, ele não cedia. Já estava praticamente derrotado, destroçado, já não tinha um governo, estava um desgoverno, então começou as massas a tomar poder político. Em alguns lugares não tinha comida, não tinha nada, não tinha lenha, não tinha Estado, não tinha polícia mais, não tinha exército mais, não tinha nada, tudo tinha sido liquidado. O povo trabalhador se unia, organizava, fazia assembleias, debatia o que fazer, tomava as decisões e fazia. Então, por exemplo, não tinha lenha, aquele inverno terrível, como que vão arrumar lenha, carvão? Então o pessoal discutia aquilo, comida, o
pessoal doente, como reconstruir aquela economia. Então as massas trabalhadoras, que vinham inclusive das frentes do exército, totalmente destroçadas, já nem sabia onde é que estava o parente, tinha tudo sido terrivelmente destruído, né? Aquele povo que restou se unia por território ali naquela cidade, naquela região da redondeza, uma liderança maior se destacava e fazia aquelas assembleias. O nome assembleia em russo é soviet, por isso que veio o nome de soviético, então nós chamamos de soviético. Soviets é a assembleia, os soviets, ou as assembleias populares, né? Então os trabalhadores reuniam em soviets, e aquelas assembleias, ou aqueles soviets, passou a ser o poder local. O poder local. Então aquilo pipocou, foi espontâneo pela Rússia inteira. E aquelas pessoas que ainda queriam, ninguém queria mais guerrear contra o alemão, já tinha um sofrimento inaudito, guerrear para quê? Quem ia mandar na própria Rússia? Era aqueles ricaços morrer por eles? Bom, naquela situação, digamos, ainda na guerra, o Lenin e o Partido Comunista orientava os trabalhadores e o povo da Rússia para não fazer a guerra, porque a guerra era um desastre. Você vai morrer pela burguesia do seu país para trazer riqueza para eles? Vai morrer o povo todo para garantir a propriedade dos ricos, que não dava nada para eles? Então, naquela situação, dentro das trincheiras, os comunistas estavam lá. Falava, não pode o operário russo, vestido a farda de soldado russo, matar o operário alemão, vestido a farda do exército alemão, porque nós aqui estamos lutando por qual causa? Por causa da burguesia russa? E o alemão vindo na trincheira lutando pela burguesia alemã? Nós estamos nos matando pelos ricos, pelos proprietários? Nós temos que tomar isso para nós, mandar esse proprietário para o espaço. Nós temos que assumir as riquezas. As terras têm que ser de todos, as minas, as usinas, as fábricas, as florestas, as riquezas têm que ser de todos. E não dando dos ricos, de um punhado, que nos leva a essa carnificina para manter essa riqueza deles. E claro, essa propaganda, que é uma propaganda correta, justa, ganhou o coração dos soldados. E aí tem até na internet, aquela música na internet, na Internacional, que a tradução, um pedacinho da Internacional, fala assim, olha, ó, logo verão que as nossas balas são para os nossos generais. Quer dizer, o exército russo dizia o seguinte, mate os generais russos, bandidos ligados à grande produção, e liberta o povo da guerra. Foi assim, o fato é que foi uma revolução. E quando a Rússia perdeu a guerra para a Alemanha, mas ainda não tinha decidido, não assinava a paz. Quando ia assinar a paz para trazer tranquilidade para o povo, mandava mais gente para morrer na trincheira. Aí o Lenin levantou a bandeira e disse, nós não queremos mais guerra. Queremos paz, queremos comida, queremos terra para trabalhar. O povo tem que voltar a viver. Então ele levantou a bandeira de paz, pão e terra. Uma bandeira justa. Por isso ganhou o coração do povo russo, dos soldados russos. E na medida em que aqueles sovietes reuniam para decidir as coisas, os comunistas tinham palavras importantes e eram muito respeitados. Porque os comunistas tinham orientação. Era um grupo que organizava e tinha um centro que orientava eles. Esse centro era o Comitê Central do Partido Comunista Russo, cujo chefe era o Lenin. O outro era o Stalin. Grandes líderes que orientavam o povo naquela situação. Então chegou um ponto tal, mas havia um governo da burguesia que não assinava a paz com os alemães. Aí chegou um ponto tal que o Lenin falou assim, olha, sabendo a história? Vamos invadir esse palácio aí, pegar esse governo que tem aí, entendeu? Se necessário, fuzilar ele
já que estava tudo matando, todo mundo mata logo esse povo, entendeu? Esses ricos, e nós vamos botar um novo governo, criar o socialismo aqui, vamos destruir essa máquina velha que tem aqui, que só tem gente traidores. O Lênin então levantou essa questão. Isso aí foi em 1917. Mas também dentro do Partido Comunista Russo, para dar essa orientação para o povo, para tomar o poder político, tinha opiniões diferenciadas, gente confusa, porque você já sabe da história, que na verdade aquela grande bandeira do Lenin, pão, paz e terra, aí ele completou: todo o poder aos soviéticos, todo o poder para essas assembleias populares. Quem vai mandar na cidade não tem prefeitura, não tem governador, aqui quem manda é a Assembleia Popular, Assembleia do Povo, chamava soviéticos. Por isso que o Lenin implantou a República Socialista Soviética. Depois do passado, vários países aí, pequenas nações em volta aí da Rússia, a Ucrânia, o Afeganistão, vários países juntou, formaram um grande país que foi a União das repúblicas, que eram várias repúblicas, vários países, socialistas soviéticas. Aquelas repúblicas que fossem socialistas e que tivessem como base as assembleias, os soviéticos, então elas ficaram as repúblicas socialistas soviéticas. E elas então se uniram e formou o que chamou da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse papel no mundo foi muito importante. Você vê que a Revolução foi em 1917, isso durou, foi até 1990, digamos, vamos botar 97, né? 1990, 97, vou botar assim, que seria então 80 anos, quando houve uma grande traição interna dentro desse Partido Comunista Soviético que surgiu lá na Rússia. Houve uma grande traição e houve um processo para desmanchar, para desconstruir o socialismo na União Soviética. Foi uma grande tragédia também. Foi uma grande epopeia, uma grande vitória, um dos feitos mais importantes do início do século, né, foi a Revolução de 1917 na Rússia. E foi a pior tragédia, a pior desgraça para o movimento socialista e pela causa de libertação dos povos do mundo, foi o fim da União Soviética, né, causada por uma traição interna surgida principalmente no Comitê Central do Partido Comunista da Rússia, quer dizer, no Comitê Central, no núcleo de decisão do mais importante partido comunista do mundo, que era o Partido Comunista da União Soviética. Mas eu estou levantando isso para dizer o papel importante que teve essa Revolução de Outubro na Rússia. E eu estava fazendo uma palestra dias atrás, agora, antes de ontem, sobre um livro que o Lenin escreveu chamado O Estado e a Revolução, que ele escreveu justamente para combater dentro do Partido Comunista Russo, onde ele era o líder, combater as ideias que havia no meio do partido e que desviavam o povo da revolução, que não construiu o socialismo. É um pessoal que fica subalterno ao Estado antigo da burguesia, ao Estado dos grandes proprietários, prisioneiros mentais daquela situação e não quer romper. Para se ter uma ideia, o Lenin propôs então, vamos entrar no palácio, invadir esse palácio e tomar o poder político e construir uma sociedade socialista. Foi o que venceu. A ideia que predominou foi essa. E eles foram lá e tomaram o palácio e tomou o poder político e ponto final. E depois deram ordem e formou exército em torno desse novo governo, e esse novo governo militar revolucionário
baseado nas assembleias dos sovietes, virou um outro governo. E foi, primeiro foi a Revolução de Petrogrado, era uma cidade importante, depois foi para Moscou, depois o Lenin também mudou para Moscou e dali a luta prolongou. Claro, houve uma resistência muito feroz dos burgueses. Os alemães foram embora. O Lenin assinou paz com eles. Tá bom, somos daqui. E assumiu o governo. Mas aqueles governantes antigos que estavam na liderança do governo fez uma guerra civil de 6 anos contra o novo Estado socialista. Uma guerra terrível. Quem assistiu aquele filme Dr. Zhivago? O Zhivago é um médico que a guerrilha socialista prende ele para ele servir a luta revolucionária. A família do Zhivago é uma família rica, que tem casa, uma casa grande, que os trabalhadores estão na casa dele. Tanto que ele é um médico que é obrigado a defender ali os guerrilheiros, porque senão também essa ação revolucionária, ele morre, ele é obrigado a fazer aquilo. Mas também ele viu também a família dele, que tinha grande propriedade, perder a grande propriedade. Porque aqueles palácios que cabia lá, palácio enorme, o povo morrendo na rua de frio, e lá uma casa gigante, um palácio gigantesco para guardar lá dentro 10 pessoas. E ficar milhares na rua. Falou, não, as casas também é do povo. Foi uma situação dramática na União Soviética, né? Mas dentro do Partido Comunista, quando Lenin falou que nós devemos entrar no palácio e tomar o governo, alguns falaram, não, calma, não é bem assim, nós podemos criar uma constituinte, nós podemos ver uma maneira do governo arrumar. Ele falou, qual governo? Esse pedaço de governo que perdeu a guerra, que levou milhões de pessoas a morrer na frente de batalha para defender a riqueza deles, a propriedade para eles? Vocês comunistas querem isso? Pois tinha pessoas que tinham coragem de defender isso, Não é? E não é só dentro da Rússia. O movimento comunista internacional tinha líderes importantes que defendiam isso aí. Por exemplo, a Alemanha, que era um exército imperialista, entrou na Rússia para matar o povo lá da Rússia. Os comunistas da Alemanha, falsos comunistas, uns parlamentares, deputados federais lá no Congresso Alemão, no Reichstag, dizia que a Alemanha era mais moderna do que a Rússia. Ela ia invadir a Rússia com exércitos da Alemanha, mas ia levar o progresso e a ciência. Ela ia modernizar a Rússia. Esse é um argumento falso. Eles eram deputados que tinham uma vida muito boa e não tinham coragem de denunciar a burguesia alemã imperialista, armada até os dentes, querendo matar a população da Rússia para tomar a Rússia para eles. Aqueles deputados comunistas não tiveram coragem, porque tinham uma vida boa, mansa, ninguém queria mudar a vida deles lá. Aí passaram a inventar uma teoria. Mas a guerra também não é tão má, porque afinal de contas o exército alemão vai levar um progresso para a Rússia. Você vê, coisa estúpida, não é? E também os comunistas russos passaram a defender que na guerra a Rússia ia crescer, alguns falsos comunistas que o Lenin acusou. Para vocês terem uma ideia do grau de debate que teve, o Lenin travou uma grande batalha mostrando que era preciso a revolução, era preciso construir o socialismo, as riquezas tinham que passar para o povo pobre, tinha que denunciar aquela guerra, que era a guerra imperialista. Quem é que estava do outro lado? Quem mais contrapunha com o Lenin era um alemão chamado Karl Kautsky. Esse Kautsky era muito inteligente, um cara muito culto, muito estudioso. E ele, inclusive, escreveu obras importantes, marxistas, muito boas. Mas quem era esse Kautsky? Esse homem tinha uma grande liderança, não só entre os comunistas da Alemanha, como nos comunistas da Europa. E também até nos comunistas da Rússia, porque ele escreveu livros muito bons. Eu conheço trechos, livros do Kautsky que são maravilhosos. Um livro que o Lenin destaca, que o Kautsky escreveu, chama A Questão Agrária, que é uma visão científica do desenvolvimento das forças de produção na agricultura. É um livro importante, inclusive o Lenin recomendava estudar a questão agrária. Mas o Kautsky tem outras coisas também que ele explicava. Por exemplo, o Kautsky explicou
muito bem, e o Lenin cita, naquela obra do Lenin, chama O que Fazer, ele cita um trecho do Kautsky, onde o Kautsky fala o seguinte: o socialismo, o Kautsky falando, só vem dos livros. A concepção socialista de transformar a sociedade numa nova sociedade onde os meios de produção sejam de todos, essa concepção socialista, o Kautsky falava, ela surgiu do estudo da história humana, do estudo da economia. Aí o Kautsky fala, e o Lenin cita, foi do cérebro de homens, em geral, filhos, até das elites dominantes, homens estudiosos, que criaram o socialismo. Você não transforma em socialista apenas lutando no sindicato, lutando em barricada, lutando até com arma na mão, você não se faz socialista. Socialista é uma consciência, uma compreensão do futuro da humanidade, mas uma compreensão científica. E quem fez esse estudo, essa compreensão avançou? Marx. Vários fizeram, mas ficou emblemático, porque Marx sintetizou o Marx e o Engels. Então, o Kautsky fez grandes contribuições. E quem é esse Kautsky? Kautsky era um alemão, ele foi secretário do Engels. Nós falamos em Marx e o Engels, muito bem. O Engels tinha um secretário jovem, muito estudioso das obras do Marx e do próprio Engels, ele tinha uma admiração profunda pelo Engels, e depois ele virou deputado. O Kautsky, ele era secretário do Engels. E quando Marx morreu, ele deixou muito escrito, muita coisa que ele estava escrevendo e não concluiu. Quem que juntou a papelada do Marx, ajudou a organizar o primeiro volume, segundo volume, terceiro volume? Parece que o primeiro volume já havia saído do Capital. Mas os outros volumes, aí tem que ver melhor essa história do Capital. Acho que a minha filha Júlia aí é estudiosa, outros estudiosos sabem melhor do que eu essa questão. Eu tenho que olhar melhor o que já tinha tudo pronto quando o Marx morreu. Mas o Engels juntou toda aquela papelada, organizou a correspondência do Marx. A filha do Marx, a filha mais velha dele, ajudou muito a organizar isso, essa papelada do próprio pai, né? E o Engels, que era um amigo da família, foi lá, ajudou, vivia lá, juntando aqui a papelada. Foi um esforço enorme. E nesse esforço de ler aquelas obras do Marx, organizar a papelada, organizar a correspondência, colocar uma correspondência, o Marx escrevia um documento aqui, um artigo aqui, publicava no jornal. Na mesma semana, às vezes, ele mandou uma carta para um amigo com a mesma ideia. Então, para poder acompanhar a evolução do pensamento do Marx, o Kautsky teve que ler muito as obras do Marx. E o Kautsky ajudou muito o Engels nesse trabalho. Por isso ele ficou muito famoso, primeiro pelo conteúdo que ele até escreveu, e depois por esse papel que ele teve. Pois não é que esse Kautsky passou a defender a guerra imperialista da Alemanha com essa conversa fiada, defendendo a burguesia da Alemanha, dizendo que o exército alemão iria levar o progresso para a Rússia. Quer dizer, com isso aí você justifica a matança do povo. Para quê? Defender a burguesia. Não é? Então o Lenin enfrentou dentro do movimento comunista internacional e dentro do Comitê Central do Partido Comunista Russo, ele enfrentou essas ideias atrasadas. Porque não foi fácil de convencer o partido a tomar o poder político e construir a sociedade. Porque é uma revolução, um ato de violência. Uma revolução não é um jantar de gala, uma coisa generosa, magnânima, suave, um jantar bonito. Não, revolução é um ato de violência terrível, onde uma classe impõe à outra a sua vontade pela violência sem limites. Revolução é uma coisa, parece uma coisa romântica, revolução é uma coisa terrível, terrível. Então é força bruta mesmo. Revolução é matança, é força bruta, muito terrível, sem analisar muito. Quantos inocentes morrem? O pessoal às vezes não tem nem tempo de saber de nada. Então o Lenin propôs a tomada do poder político porque já estava a guerra, já estava aquela matança do povo. A revolução iria parar com a guerra. Tanto que a bandeira maior da Revolução Russa era paz, pão,
paz. No Brasil seria paz, comida e terra para a gente trabalhar. Porque a Rússia ainda estava muito vinculado à terra, né? Tinha já as indústrias já desenvolvidas, né? Mas aquilo tudo destruiu. Aí o homem voltou o que? A terra, que é onde produzia comida. E na Rússia, se vocês pegar um avião e passar por cima da Rússia e olhar lá embaixo, eu fiz inúmeras viagens à China. Eu ia até a Europa, né, França, ali pegava o avião para a China. E o avião passa pelo circo, perto do Circo Polar, passa lá pela Sibéria, cruza a Sibéria. E você olha, o ar é muito seco, não tem nuvem, você olha, você vê o chão. Gente, você não vê um verde. Não viu? Aqui no Brasil você pega o avião, só vê verde, coisa mais bonita, né? Natureza. Na Rússia não tem nada, não tem um capim, um pé de capim. Aquelas tundras aqui a gente não dá para ver, né? Coisa. Mas não tem produção agrícola, a terra cultivada era pouca. E depende do tempo, né? Na verdade, o verão, né? Ali vai o verão, a primavera, verão, um pedaço do outono, o inverno é uma coisa terrível na Rússia. E o inverno russo é conhecido por, chega lá, é 50 graus abaixo de zero, 70 graus abaixo de zero. O inverno russo não é brincadeira, não. Mesmo quem nasceu no inverno, vive num mundo frio, quando fala que é a Rússia, o inverno russo, ele teme, porque é um inverno muito duro, onde não tem nada. E naquele lugar estava lá o povo pobre. Então, gente, eu estou devagando tudo isso para mostrar a vocês as condições, para pensar, né? Para imaginando aquela realidade. Então, o Lenin, aquele Kautsky, falava em nome do Marx. Outros líderes russos também falavam, usavam a palavra do Marx. Só que eles deturpavam o Marx. Eles deturpavam o Engels, porque o Marx era um cientista. O Engels também. Eles eram respeitados pela ciência. Então, você citando um cientista, hoje nós citamos o Einstein. Quem é que contesta o Einstein? O cientista na área da física? É difícil contestar o Einstein, né? Geralmente quem contestou quebrou a cara, né? Hoje, também na área social, o Marx é muito respeitado, sempre foi muito respeitado, porque ele era muito sério, muito profundo, um conhecimento profundo. Marx era um grande gênio. Olha, ele estudava, pensa nós aqui, eu não sei falar inglês, eu falo um pouquinho, arranho algumas palavras em inglês, eu não falo, sou na verdade aqui monoglota, né? Não é poliglota, né? O Marx falava 8 idiomas e lia em 8 idiomas. Marx falava alemão, inglês, francês, grego, hebraico, russo, espanhol, não sei mais que outro idioma falava. Falava tudo. E escrevia e lia nesses idiomas todos. E pensava naqueles idiomas, nos vários idiomas que tinha. Ele queria ver as obras da Rússia, da economia russa, do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, e ele pegava as estatísticas, nenhuma estatística que havia disponível em inglês ou francês não ajudava ele. Ele falou, vou estudar o russo. Estudou o russo rapidamente, assimilou o idioma russo, lia em russo, aí foi lá, pegava os documentos que a Rússia produzia, que o governo russo produzia em russo, e lia e dissecava e falava. E olha que não tinha internet não. Ele escrevia com a caneta. Não tinha nem essas canetinhas esferográficas não. Ó. É aquelas canetas de tinteiro que você tinha que pegar na tinta e escrever na tinta. Então, pense nós aqui. Então Marx era muito respeitado. Mas aqueles ideólogos que estudaram Marx citavam Marx de forma deturpada. Então o Lenin teve um trabalho terrível de convencimento e de mostrar que as pessoas haviam falsificado o marxismo e que precisavam voltar ao Marx. Então ele escreveu um livro chamado, ele fez uma análise do Estado. O que é o Estado? Que o Estado é a força bruta, organizada pelos grandes proprietários dos meios de produção, para garantir a exploração da grande massa através da opressão.
O Estado é essa situação, essa coisa onde tem exército. O que é o exército? São homens especialmente treinados, selecionados, geralmente com muito boa saúde e muita saúde física, treinado para matar outros homens. O Estado é caracterizado pela formação de um corpo especial de homens preparados para matar outros homens, além de matar, prender, torturar e impor a opressão máxima para apaziguar a classe produtora, os trabalhadores, para garantir que a riqueza que todos produzem vá para um punhado de gente que tenha. Então o Estado, os juízes, as leis, exército, prisões, o judiciário, essas leis que tem que tudo volta contra o trabalhador, isso faz parte do Estado. A máquina do Estado, chama máquina estatal. Claro, depois de uns tempos, a burguesia, principalmente a burguesia, porque no feudalismo não tinha parlamento, nem no escravismo tinha parlamento, mas já tinha Estado, o Estado capitalista resolveu tentar amaciar os trabalhadores. Então existe o exército, que era a garantia principal, a lei de decretar estado de sítio, decretar ataque ao povo para matar a população se a população revoltar. O Estado garantiu isso, mas ao mesmo tempo o Estado tentou apaziguar. Aí veio essa ideia de eleição. Cada um homem vota, cada pessoa vota de 4 em 4 anos, né? Mas até o Marx falava, o que é eleição? Onde o povo trabalhador vai escolher quem vai pisar no pescoço dele por mais 4 anos. É isso. Geralmente um ricaço com outro ricaço, ou um homem que não é rico, mas a cabeça dele é de escravo, colonial, um pobre escravizado, mentalmente escravizado. Então o povo tem. Então, a eleição é a democracia, na verdade é um engodo. Ela permite você participar para te apaziguar. Porque o que manda mesmo é o exército, a polícia, o judiciário, a lei que tem aí contra o povo, para garantir a propriedade privada dos meios de produção. Então o Lenin escreveu um livro chamado O Estado e a Revolução. E aí ele retoma ao Marx para explicar o que é o Estado. Porque aqueles caras que diziam marxista falavam passavam a ideia assim, que o Estado é um órgão de conciliação de classe. Não é um órgão de opressão de classe. O Estado é um órgão que existe, a polícia, o exército, para impedir que a sociedade se mate mutuamente. Pode ter esse papel, se você olhar uma coisinha menor, outra, mas esse não é o centro. O Estado é uma máquina de opressão. O exército tem dono. Quem é que manda no exército? Por exemplo, o exército ele vive de imposto de dinheiro. De onde vem o dinheiro que mantém o exército? É arrancado de onde? Nasce dinheiro em pé de pau? Onde é que vem o dinheiro? Vem da renda. Qual renda? Se você pegar um pacote de dinheiro e botar dentro de um cofre, está lá, 100 mil reais. Põe dentro de um cofre, tranca o cofre lá. Daqui 5 anos você abre o cofre, tem o que lá dentro? 100 mil reais você botou lá dentro. O dinheiro não gera dinheiro. O dinheiro, para gerar dinheiro, ele tem que ser aplicado na produção, ele tem que virar capital. Quem gera dinheiro, que gera riqueza, porque o dinheiro, na verdade, é um representante da riqueza. Quem gera muita riqueza, tem que ter muito representante de riqueza. Então, onde tem muita riqueza, tem muito dinheiro. Porque o dinheiro é apenas um representante da riqueza que foi produzida. Quem produz a riqueza é o trabalho. É o trabalhador na produção. E uma parte do trabalho, parte da riqueza produzida, uma parte do trabalho produzido é aplicado para manter o exército, é aplicado para pagar salário de juiz, é aplicado para pagar salário de fiscal, de funcionário de governo. Uma parte da riqueza produzida é aplicada para pagar salário de parlamentar.
O pessoal fica aí, o parlamentar, mesmo que um pratique corrupção, por exemplo, que é muito comum no Estado capitalista, isso é uma coisa endêmica, permanente, mas o que eles roubam é um pouquinho, um pedacinho daqui para lá, porque a verdadeira, o grosso da riqueza mesmo, vai para a mão do capitalista. Hoje, no atual sistema do capitalismo já desenvolvido, financeiro, hoje o grosso da riqueza vai para os bancos. Hoje quem manda são os bancos, os banqueiros. Inclusive o próprio produtor de riqueza, o pequeno proprietário que tem operários trabalhando para ele é escravo do banco. Ele tem que pagar o banco uma parte do dinheiro. Ele vai lá no banco, pega o dinheiro para ele aplicar na produção, o banqueiro fala, bom, você vai levar, mas você vai pagar tantos por cento para mim. De onde vem o juro que paga o banco a remuneração daquele dinheiro que o banco emprestou? Também da produção da riqueza. O fato, camaradas e amigos, é que quem produz riqueza é o trabalho, é o trabalhador lá na fábrica produzindo, é o trabalhador na terra produzindo, ali que gera a riqueza. Riqueza vem da transformação material das coisas. Se você botar dinheiro, o pessoal fala, não, dinheiro de quem tem dinheiro ganha dinheiro. Ganha dinheiro se aplicar o dinheiro na produção. O banqueiro aplica na produção? Claro, ele empresta para a produção. O banqueiro não vai, o dinheiro do banqueiro só rende se ele aplicar na produção. Mas o pessoal fala, não, mas o cara aplica na Bolsa de Valores, aplica tanto e ganha tanto. Bom, esse dinheiro que se representar uma riqueza, a base da representação é lá na produção material. O resto pode haver ficção, você pode produzir dinheiro, fabricar papel e aquele dinheiro perde o valor. Existe o que é chamada uma bolha, é um capital fictício. O Marx até fala sobre isso, mas não vamos entrar nessa questão que agora não. Quer voltar ao Lenin, que o Lenin escreveu um livro, O Estado e a Revolução, que vocês precisam ler. Precisam ler para entender o tanto que foi importante o Lenin resgatar as palavras do Marx sobre o Estado. Que o Estado é uma máquina de opressão, o Estado não é uma máquina de conciliação de classe, não é. O Estado ele existe e para nós, para a classe trabalhadora, para o operariado se libertar, ele vai ter que destruir essa máquina e criar uma nova sociedade onde os donos da produção seja toda a sociedade, não seja mais um punhado de ricos. O que é o socialismo? No capitalismo, a produção é social. Todos têm que entrar para produzir um objeto. Qualquer objeto, tem uma caneta dessa, é a produção social. Isso aqui, por sinal, deve ser até importado, é feito em outros países. Mas você vai ver qualquer objeto hoje, ele é produzido, qualquer riqueza, ele é produzida em vários países, com mão de obra de tudo quanto é lugar. Não é? A riqueza é social. E mesmo se for só num determinado país, porque eu não estou dizendo que a riqueza é nacional, ela pode ser internacional, estou falando que é social. Social é o seguinte, um carro, por exemplo, ou um celular, ou uma simples folha de papel, não é um homem só que fabrica folha de papel. Aqui entra um grupo de trabalhadores, o que planta a árvore, o que corta a árvore, o que transporta a árvore, o que limpa ela, o que tritura a árvore, o que cozinha a árvore, o que amassa ela, quem fabrica os materiais químicos que agem naquela celulose para poder clarear o papel, aqueles grandes rolos que rola e amassa o papel que é feito na indústria. Quantas milhares de pessoas são envolvidas para produzir uma folha de papel? Então, as coisas a produção ela é social. Mas no capitalismo, a riqueza produzida, toda essa produção social é a propriedade, apropriada por um grupo. A apropriação ela é privada, ela é individual, ela é privada. Ainda que seja uma empresa, sociedade anônima, que não sabe o que é sociedade anônima, mas são os donos. É uma sociedade dos donos.
né? Então, dos proprietários das riquezas. Nós vamos ver hoje que no mundo, aí está, né? A internet está levantando, que hoje 2/3 da produção mundial pertence a 10 pessoas, a 10 grandes grupos econômicos. É uma coisa estúpida no mundo. Então você vê a concentração muito alta hoje da produção. Essa sociedade não presta, esse é o capitalismo. O capitalismo, ele não interessa ao trabalhador, ele pode morrer, não interessa para ele. Ele não sabe nem se o trabalhador vive. O cara está lá, tem um dinheiro, ele pega e ganha uma fortuna esquisita, não sabe nem... Ou esses ricos não contam nem o dinheiro que tem, porque ele já tem empregado até para contar o dinheiro. É só usufrui, mais nada. Não contribui com nada. Com nada. É um pessoal que não precisamos mais deles. Só que eles não querem os trabalhadores. Na medida que entra uma nova tecnologia, onde um objeto pode ser fabricado por uma máquina e a metade do povo pode ser desempregado, o capitalista bota que é desempregado. No socialismo, não. No socialismo não tem desemprego, porque todos são donos de tudo. Tudo que produzir na sociedade não tem um dono. Pertence à sociedade inteira. E a riqueza, venha de onde vier, vai para um balaio só, centralizada, e uma parte dessa riqueza mantém todos os trabalhadores, todos, os saudáveis, os doentes, mantém tudo. E uma parte é aplicada na produção. E como a riqueza é grande demais, porque o homem tem uma qualidade, todo homem produz muito mais do que ele precisa para viver. E em vez de você pegar um trabalhador, ao invés de mandar ele embora, o outro trabalha 10 horas, você fala, não, ficam os dois trabalhando 5 horas. E amanhã, se desenvolver, fica os dois trabalhando 2 horas. No futuro, o homem vai trabalhar muito pouco tempo, porque as máquinas vão substituindo o homem. O homem vai ser um fiscalizador de máquina, porém a riqueza produzida não pode ser para um ricaço, tem que ser de todos. O socialismo é isso, a riqueza para todos, e não para um punhado. Então nós vamos ter que pegar aquela máquina estatal, aquele exército, aquela maquinaria que existe, de leis, de juiz, de exército, de arma. Hoje tem armas atômicas aí, bombardeios, aviões, tanques de guerra. Isso não vale nada. Isso tem que ir para o lixo da história. Com a Revolução Socialista, se o poder político é do trabalhador, para que você vai ter exército? Para matar quem? Se todo mundo é dono. Então deixa de existir. O exército, o Estado não é uma coisa natural. E nem uma coisa, se fosse natural, então a sociedade ia existir um Estado permanente, eternamente ia ter Estado. O único animal que tem Estado é o ser humano. Os outros animais se contentam com a sua força própria. O ser humano também poderia ser desse jeito, sem esse interesse que tem aí. Mas voltando aqui, então o Lenin, para mostrar aos trabalhadores que precisava dar o primeiro passo, e o primeiro passo dessa nova sociedade socialista, que visa adquirir a apropriação da riqueza, além de você produzir a riqueza, que a apropriação seja também dos produtores, é preciso tomar o poder político dos capitalistas, destruir o Estado deles, o exército, a polícia, a legislação, e botar aí no início, como vai ter que ser uma força bruta muito forte para derrubar outra força bruta, então é um Estado dos assalariados, quer dizer, um exército, uma força bruta, para destruir o Estado burguês e no lugar construir o Estado socialista. Aí você fala, pô, mas aí continua o Estado, só que esse novo Estado, como ele vai pertencer a todos, ao longo do tempo ele vai definhando, ele vai acabando, não é? Mas aí os kautsquistas, aquele Kautsky lá que eu falava, ele falava o seguinte, não, o Estado não precisa ser destruído, porque o Estado, ele existe para não deixar a sociedade se engalfinhar, se destruir.
É como se o Estado não fosse um órgão de opressão. É como se o Estado não fosse um instrumento para manter a exploração da grande massa, manter a riqueza na mão de um punhado. Então o Lênin acusa isso aqui nesse livro, sabe? E olha, então a primeira observação é isso. Vocês vão ler esse livro, Estado e a Revolução, que é muito rico e é muito simples de ler. E nós temos que ler, camaradas. Tem que ler. Senão a gente não vai adquirir a consciência das coisas. O comunista tem que ler. O comunista que não lê, não estuda, ele não é comunista verdadeiro. Ele pode ser um revolucionário até. Pode até pegar em armas para fazer revolução, mas não é um comunista. Quer ver como exemplo de revolucionários que não são comunistas? Você vê o povo do Irã. Havia um governo lá no Irã, foi derrubado o governo do Irã. E botou um governo novo, que foi aqueles governos lá dos xiitas, que é uma religião xiita. Subiu lá o Khomeini, né, depois o Khamenei, etc. O Irã continua um Estado capitalista. Você pode fazer uma revolução e continuar o capitalismo. Sai da mão de um punhado, vai de um grupo, vai para a mão do outro grupo. Não é? Existe, inclusive, movimentos revolucionários que a burguesia dos seus países manobra o trabalhador para servir a elas. Elas até fazem guerras terríveis que causam grande sofrimento, onde o trabalhador que morre na guerra para ajudar a burguesia dele lá. O Lênin acusa essa falsificação aqui. Né? Então, por isso que a Revolução Russa teve esse grande papel no mundo. E eu quero falar, numa próxima etapa agora, do próximo vídeo, sobre a seguinte questão. Se o Lênin, naquela época, em 1917, faltava 3 meses para tomar o poder político, 2 meses. O Lênin escreveu esse livro, O Estado da Revolução, em agosto e setembro de 1917. No outro mês ele tomou o poder político. Então o estudo dele e a crítica, ele é muito crítico, ele é muito ácido mesmo. Ele critica firme as ideias erradas das pessoas e denuncia que o cara está sendo um lacaio da burguesia, um lacaio do grande proprietário e vem com ar de doutor, ar de intelectual, todo, né, bonito, muito respeitado, né? Não vale nada, não merece o menor respeito. É um bandido a serviço do grande proprietário. Se o Lênin fez isso naquela época, vocês vão imaginar como está hoje o mundo socialista, o movimento comunista internacional. Olha, hoje virou uma doença. A ideia da revolução quase que apagou. A ideia do socialismo quase que apagou, porque a burguesia tentou apagar, porque o Lênin construiu um grande país e as massas começaram a ficar achando aquilo muito interessante. É igual hoje quando a gente fala da China. O pessoal tem um grande interesse, por quê? Porque a China hoje é um país socialista. Né? Nos dias de hoje é a China que está na moda. Né? Antes era a Rússia, era a URSS. Mas então vamos voltar a falar sobre essa questão da atualidade, da necessidade de estudar o Estado e a Revolução. Tá bom? Um abraço a todos.